Tudo bem? Sou a Gabriela Carvalho, psicóloga, estudante de psicanálise e terapeuta complementar. E vim falar um pouco para vocês sobre o que embasa o meu trabalho, que é o pensamento sistêmico. Eu vim da área administrativa, sou formada em administração e economia, com MBA em gestão de conflitos e gestão de pessoas. Então, de alguma forma, eu era do mundo corporativo, né? Era uma executiva, mas o meu olhar pelas pessoas estava sempre em primeiro lugar. Estava sempre na linha de frente, né, do meu estudo sobre as pessoas. E é por isso que eu acho que eu tenho essa visão tão ampla das relações, né? Eu vim do mundo corporativo, eu vim da administração, eu vim das empresas, eu vim da relação com as pessoas. E eu sinto que, como seria maravilhoso se eu tivesse conhecido as constelações organizacionais e o pensamento sistêmico naquela época lá como gestora. Teria feito uma diferença muito grande na minha formação e na minha gestão com as pessoas. O que é pensamento sistêmico? Pensamento sistêmico ele vem exatamente para transpassar o olhar do terapeuta. Esse pensamento sistêmico ele é algo que vem para calibrar o olhar do terapeuta. E ele é o inverso do pensamento cartesiano. O que é o pensamento cartesiano? Eu estudo as partes. Né? As partes. Depois junto com o todo. Então, quando um cliente vem me falar dele, ele me falar da relação com a mãe dele no pensamento cartesiano, eu vou ouvir o que aquele cliente me fala e vou começar a estabelecer na minha cabeça que como é essa mãe. Então a Joana me fala da mãe, que é a Dona Maria, e eu já sei como é a Dona Maria. Porque eu peguei as partes e li a família. O pensamento sistêmico não. É ao contrário. Eu vejo o todo para entender as partes. Eu ouço o meu cliente com todo o conteúdo biopsicoemocional que ele me traz em cada fala. Isso é pensar sistêmico. É saber que quando o meu cliente fala da mãe dele ou do pai dele, ele está falando da mãe e do pai em relação a ele. Não tem um pai, é por isso que eu falo muito assim, eu tenho muita implicância quando falo as mulheres, os homens. Não existem as mulheres, os homens. Existe a Gabriela, existe a Maria, existe a Joana. Que quando eu falo das mulheres, eu falo como se todas elas fossem a mesma coisa. Quando eu falo das mães, porque as mães são assim. Que mães que são assim? Isso é pensamento sistêmico. Pensamento cartesiano, as mães. Pensamento sistêmico, a mãe de Joana em relação a ela. Porque se Joana tiver um irmão e a gente perguntar pro irmão da Joana quem é a mãe deles, eu vou achar que eles têm pai e mãe diferentes. Isso é pensar sistêmico. E o pensar sistêmico é um pensar que calibra o seu ouvido e o seu olhar para tudo que o seu cliente te traz. Para qualquer demanda dele. Tem um pensador sistêmico chamado Matias Varga que fala uma frase que é muito legal, que eu anotei aqui para falar exatamente como ele diz. Cada palavra que não cabe em uma caixa, cadeira cabe numa caixa. Então não serve pra gente. Cada um conecta de uma forma. Amor, medo, perdão, traição, mãe, pai. Cada palavra dessa que não cabe numa caixa, cada um conecta de um jeito. Por isso que não existe a traição. Existe a traição da Maria, do João e da Maria. O medo de escuro. Existe o meu medo de escuro, o seu medo de escuro. Não existe um medo de escuro, entende? A gente olha o todo para entender as partes.
E quando eu falo isso, eu falo de tudo. Quando a gente ouve alguém falar, quando um terapeuta sistêmico ouve alguém falar de uma dor, eu preciso ouvir a dor de quem está falando. Vocês estão percebendo a diferença? Eu tenho um exemplo que eu dou que é muito legal, né? Eu dou curso no Brasil inteiro, eu formo terapeutas sistêmicos, né? E dou curso no Brasil inteiro. Então eu dou curso desde para alunos em Montenegro, que é um lugar no interior do Rio Grande do Sul, e dou no Leblon, que é zona sul do Rio de Janeiro, São Paulo, que é uma megalópole. Quando uma mulher do interior do Rio Grande do Sul me fala que ela é uma mulher que tem que se dedicar ao marido e aos filhos, e que ela abdicou da vida profissional, e que ela parou de estudar para que o marido pudesse avançar no trabalho dele, e que ela queria ver de perto a criação dos filhos, e que ela se dedica a um lar, e que ela não tem muita vontade, porque a grande meta da vida dela é ver o marido bem, os filhos bem, eu ouço. De uma mulher do interior do Rio Grande do Sul, uma camponesa, que fala que a vida dela é cuidar dos filhos, da roupa do marido e da cozinha e da casa, eu ouço de um jeito. Se eu ouço isso de uma mulher que mora no Leblon, eu vou ouvir de um outro jeito. Vocês estão me percebendo? Como o biopsicossocial a gente precisa olhar e escutar o outro através desse olhar biopsicossocial. Isso é pensamento sistêmico. O que é um sistema? Juntou pessoas, é um sistema. E os sistemas têm códigos. Vocês concordam comigo que existe um código lá no interior do Rio Grande do Sul de uma camponesa? Existe ali um desenrolar sistêmico transgeracional que é diferente para alguém que mora em São Paulo, capital? Para uma executiva? Uma grande executiva de uma grande empresa que eu ouço. Entendem? Do que uma estilista de uma grande... Apagou aqui a luz. Do que a estilista de uma grande marca do Rio de Janeiro me dizer. Vocês percebem que são lugares bem diferentes? E são lugares muito diferentes. E é isso que o pensamento sistêmico traz pra gente. Eu vou ouvir o que meu cliente me traz, tendo aqui no meu arcabouço psicológico, entendendo de onde ele vem, de onde ele fala, quem é essa família. Por muitas vezes eu adoro casos de consultório. Uma vez eu ouvi de uma paciente assim, de uma cliente, no caso, de constelação, que era assim. Eu falo paciente por causa de psicologia e fico super confusa. É cliente de terapia complementar. Essa luz não tá me ajudando, gente. Eu ouvi dela uma vez assim. Gabriela, o meu pai me dava muito afeto. Como era a sua relação com ele? O meu pai era um homem muito simples. O meu pai, quando eu terminei com o namorado e fiquei muito mal, eu tava na cama chorando e tal, chorando muito. Ele foi pra cozinha e fez o peixe que eu mais gostava. Chegou na porta e falou assim: fulana, tá na mesa lá o peixe. Um homem pescador. Um homem simples. Que o código daquele homem de afeto era comida na mesa. A gente precisa entender isso. Eu já ouvi, né, de pessoas em lugares mais do interior do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei muito em Porto Alegre, mas também trabalhei em Montenegro, em algumas cidades por ali. Ouvi isso, era muito comum. Gabriela, o afeto do meu pai era comida na mesa. Tinha roupa quente, tinha caminha quente, tinha roupa lavada, tinha escola, tinha comida, tava tudo certo. E isso é entender o biopsicossocial, isso é pensamento sistêmico. Para mim, que vim de outro lugar, afeto não é isso. Afeto é meu pai me dar um beijo, um abraço, dizer que me ama. Como assim? Um pai afetuoso que nunca disse pra uma filha que ama essa filha? É assim. Até porque a gente tem que pensar
uma coisa que é muito importante, que são os afetos. Afeto também não cabe numa caixinha, lembra? Não cabe numa caixa? Cada um conecta de uma forma igual. A gente precisa ouvir do nosso cliente as queixas deles, entendendo da onde eles vêm. Lembra do conjunto? Pensamento sistêmico eu vejo todo para entender o sujeito. Eu tenho que saber de onde ele vem. Isso vai trazer pra gente uma informação que se encerra? É claro que não. Pode ser que essa menina do interior, que o pai foi lá fazer um peixe para ela, porque ela terminou o namoro e estava noivada, foi uma coisa bem traumática, assim. Eu poderia falar, Gabriela, para mim não era o suficiente aquele peixe, eu queria que meu pai me abraçasse e me beijasse, mas para ela era o suficiente. Entende? A gente precisa entender que quando a gente olha e ouve uma fala, o que tem por trás daquela fala, gente? Que história? E é a gente que tem que estar atento a isso, para que a gente possa fazer me fugiu a palavra. Gente, sumiu completamente a palavra. As interferências, né? Corretas. Eu já ouvi de uma mulher, uma vez em terapia, que tudo bem o marido dela chegar em casa bêbado e querer que ela levante e faça comida. Tudo bem. O que ela foi tratar comigo foi uma outra coisa. Ela não queria mexer nisso, que tudo bem. E se tudo bem pra ela, é tudo bem pra você também. A gente tem que aprender a respeitar a demanda do nosso cliente. Isso é pensar sistemicamente. É óbvio que durante a terapia, ela vai começar a perceber que tem algo de errado ali e que ela vive numa relação abusiva. Eu já tive mulheres como pacientes de psicologia que no decorrer da terapia que elas foram sem eu falar absolutamente nada. Só elas me relatarem de um outro lugar, elas perceberem que estavam numa relação abusiva e falar, Gabriela, peraí, eu acho que eu vi uma relação abusiva. Aí aquilo passou a ser um problema para ela. Aí aquilo passou a ser um problema para ela. Aí vamos trabalhar. Se para ela isso é um problema, vamos trabalhar. Pensamento sistêmico estabelecido. O pai do pensamento sistêmico é o Gregory Bateson. Ele é o pai do pensamento sistêmico. E ele fala muito desse olhar biopsicossocial. Ele que trouxe esse olhar mais profundamente, dando cada vez mais ênfase, né? Da onde a pessoa veio, qual é a história dela. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Eu tive uma paciente, aí é paciente mesmo de psicoterapia, uma mulher muito simples. E eu gosto de trazer casos para a gente começar a entender e para a gente começar, essa aula pequenininha para vocês começarem a ter um pouco de ferramentas para ouvirem os seus clientes e pacientes de um outro lugar, tá? Essa minha paciente de psicoterapia era uma mulher muito simples. Eu até atendia ela numa clínica social aqui, que eu fazia parte da equipe. E ela foi uma mulher que teve uma mãe que era tanto moradora de rua quanto se prostituía, né? E ela nasceu na rua. E ela tinha uma avó que morava nessa cidade onde a mãe se prostituía e morava na rua. A mãe tinha problemas com álcool, com drogas, foi morar na rua, se prostituía, mas essa avó morava nessa cidade. E ela foi morar na rua e nasceu na rua e essa avó resgatou ela muito cedo. Só que essa avó era uma mulher muito complicada. Assim como a mãe dela era uma mulher muito complicada. E essa avó morava ela, o marido, que era o pai da menina, né, e os tios. E essa menina foi violentada sexualmente pelo avô, que era pai, né? Pai, fazia o papel de pai ali. E pelos tios, que eram que ela via o avô e a avó como pai e mãe, e os tios como irmãos, né? E essa menina era violentada sexualmente por todos da família, desde muito pequena. E apanhava muito dessa mãe também. Ela me dizia assim, doutora, ela me chamava de doutora, doutora, essa confusão minha na cabeça, dor de cabeça que eu tenho, eu apanhei muito na cabeça. Ela repetia muito isso pra mim.
que essa confusão, ela tinha uma confusão, assim, ela tinha umas coisas bem histéricas, assim, ficava sem visão, desmaiava. E era histeria mesmo, assim, clássica, livro de Freud, assim. E ela me dizia, essa confusão que eu tenho, isso eu apanhei muito na cabeça, é por isso que eu sou assim. Enfim, e a história dela é muito triste, que eu não vou contar uma história triste pra vocês que não precisa, mas uma história de muita violência sexual, física, exploração. Ela era explorada, tinha que trabalhar, levar dinheiro pra casa e tal. Essa mulher teve 4 casamentos. Ou 3, não lembro muito bem. 4. Ela tava no quarto quando ela foi parar na terapia comigo. E ela teve o primeiro, com que ela teve um filho, em casamento no qual ela apanhava, o cara não trabalhava e abusava sexualmente dela e tal, mas ela não percebia que ela era abusada sexualmente, porque ele era marido dela, então ele podia. Gente, se o pai barra avô, irmãos, barra tios podiam abusar dela, o marido podia também. Ela me relatava, só que ela não falava que ela era abusada, ela só me dizia como era. E era muito chocante ouvir, que era claramente um estupro, mas ela não trazia como estupro nem como uma violência. Os abusos sexuais. E ela separou, teve mais um filho, quer dizer, o cara largou ela sempre, porque ela não largava da relação. O cara usurpava ela o quanto podia e largava ela. Segunda, a mesma coisa. Terceira, a mesma coisa. Ela teve um filho de cada marido desse. O quarto era o cara que convenceu ela a procurar terapia. Aí ela foi procurar um psiquiatra para se tratar e foi procurar esse núcleo de apoio psicológico social que eu fazia parte. E aí, ela me contando desse atual marido, né, que estava com ela. Um cara que trabalhava, que tratava os filhos dela muito bem, como se fossem filhos dele. E um momento ela me falou assim, eu não aguento mais fulano. Doutora, ele foi o pior de todos. O pior. Pior que fulano, pior que Beltrano, pior que nada. Foi o pior. Fulano é o pior de todos. E lá para alguma sessão que ela repetiu isso, eu falei assim, mas pior por quê? Porque ele não te violenta? Porque ele não te bate? Ela, porque ele não me vê. Assim. Porque o código que ela tinha de ser vista era por abusos. Só que ela tinha um comprometimento cognitivo muito grande e uma fragilidade intelectual também muito grande, né, que eu não pude explorar psicanaliticamente falando como eu gostaria essa minha colocação para ela. Mas ela entendeu e eu não pude elaborar muito bem isso com ela, porque ela realmente não alcançava muito. Eu tinha que dosar as palavras, eu tinha que pensar que tipo de palavra que eu podia usar com ela, que ela não entendia muito, um vocabulário muito estreito, enfim. Eu quero dizer o que para vocês com isso? O código de afeto dessa mulher era a violência. E quando ela teve uma relação que ela não era violentada, ela não tinha afeto. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Entendem a riqueza desse pensamento? Porque a gente sai do julgamento. A gente sai do lugar de suposto saber julgador e entra profundamente na relação das pessoas e consegue entender. Como eu tinha uma escuta treinada sistemicamente, eu conseguia entender perfeitamente o sistema daquela mulher. E entender como era dolorido para ela ter um marido que não batia nela. Barra não havia. Claro que eu fui trabalhando em psicoterapia com ela, desmontando essa necessidade de ser maltratada. Tem uma coisa que é muito curiosa, ela atraiu esse companheiro que não se encaixava na realidade dela. E isso, quem conhece Ho'oponopono, o Dr. Len fala disso, né? Que o outro se comporta de uma forma para caber na nossa realidade. A psicanálise fala a mesma coisa. Freud diz isso. Que o outro se comporta para caber na minha realidade. Por isso que, segundo a psicanálise, existem famílias, a gente chama na psicanálise de compulsão à repetição. Né? Alcoólatras, filhos de alcoólatras, o avô era alcoólatra, o neto agora é alcoólatra. Suicídios na família, mortes precoces na família.
maridos, mulheres que são traídas. Tem uma história também que eu adoro contar que é assim, reza a lenda, uma amiga minha tinha um namorado que era maravilhoso pra ela. Separou, ficaram super amigos, tá, ficou tudo ótimo. Ela virou muito amiga desse cara e começou a cupidar esse cara com uma amiga. Essa amiga, de tanto a amiga vendeu o peixe do cara, namorou. E essa menina falava assim, nossa, fulano, namora ele era um príncipe comigo. Ele era incrível pra mim, maravilhoso, namorado maravilhoso, tal, gentil, educado, blá, blá. A menina comprou o pacote e foi namorar o cara. E falou, fulana, você é louca? Fulano é um grosso, estúpido, como todo homem sempre foi comigo. Entende? Como a gente transmite essa informação quando ela faz parte do nosso código. Pô, Gabriela, tá dizendo então que isso ferrou? Não, a terapia existe para isso. Para você desmontar esses padrões repetitivos, transgeracionais muitas vezes. Porque a gente vê famílias, né, mulheres que foram traídas, todas são traídas. Existe um movimento sistêmico para entender, mas não é um entender racional. É um entender de uma outra ordem. Esse movimento vem para você entender sistemicamente. O que aconteceu lá atrás para que hoje eu esteja me comportando dessa forma para caber na realidade da minha família. A constelação chama isso de boa e má consciência. O que é a boa e a má consciência? Exatamente isso. A boa consciência. Nasci numa família de mulheres que são traídas. Todas são traídas. Todas. E eu continuo num relacionamento onde o homem me trai. Porque como eu vou fugir daquela lei, daquele código? As mulheres se reúnem para falar das suas traições. Como eu vou chegar naquele clã de mulheres e falar que eu tenho uma relação maravilhosa, que meu marido é ótimo e que blá, blá, blá? A má consciência, a boa consciência. Eu continuo naquela relação. Gente, isso não é racional, isso é inconsciente. É um movimento inconsciente para entender X, Y, Z, tá? E a gente chama de má consciência da constelação no pensamento sistêmico, é quando eu, de alguma forma, burlo o sistema e não aceito ficar numa relação onde tem a traição. Eu entro na má consciência da família. Eu entro com a ovelha negra, que a gente ouve sempre, que fez tudo o contrário, né? Que foi pro exterior estudar, que foi trabalhar fora, que não quis casar, ou que não quis ter filhos. É isso. É alguém que sai do sistema e é chamada de má consciência, que é como se ela fosse uma traidora do sistema. Mas não é. Ela é alguém que está trazendo uma nova informação geracional para aquela geração. Entendem? Isso é pensar sistêmico. E muitas vezes essas relações se repetem porque o Hellinger estabeleceu no trabalho das constelações 3 leis. Ele chama também de leis dos relacionamentos. Até notei essa palavra que é nova para mim. Eu conheci como ordens do amor, leis do amor, né? Que são dar e receber, precedência e pertencimento. E ele diz que essas 3 consignas são as consignas que estabelecem uma relação, que fazem com que ela seja equilibrada, tá? O dar e receber, eu vou falar muito rapidamente, porque cada um desses dá um congresso de 3 meses, a gente sabe disso. O dar e receber é olhar nas relações aonde que existe onde que a balança não tá certa, né? Aonde que um dá mais e o outro recebe. Tem uma frase que eu gosto muito, que é minha mesmo, que eu gosto, que é assim: o que eu te fiz de tão ruim, o que eu te fiz de tão bom para você me odiar tanto. E é isso. Percebam nas relações aonde um dá, e o outro recebe. Vai dar M lá na frente. Tá desequilibrado. Uma hora essa conta chega para todo mundo e para todas as relações. Ah, cá para nós. Frase de mãe. Eu larguei a minha vida.
para cuidar de vocês. Eu tinha uma carreira promissora e larguei tudo para cuidar de vocês. Largou, blá, blá, e agora cobra, a conta chega. A conta sempre chega e é para chegar, para a gente olhar e para a gente ver aonde que tá vacilante aí o meu lugar. A outra consiga, né, o pertencimento. Né? O que é o pertencimento? Nos sistemas, nas relações. Todos nós temos um lugar ali. A gente fala isso dos abortos, seja eles provocados ou não. Aquelas crianças têm que ter um lugar naquele sistema. Não importa o tempo de gestação. Sabe aquela tia que está internada num sanatório e ninguém fala dela? Perdeu o lugar. O primo preso, que ninguém fala dele, são os excluídos. Os abortos que eu fiz, eu não conto como filhos, são os excluídos. Todas as pessoas que tiveram uma importância, um lugar, esse lugar é delas. Quer ver uma relação, gente? Isso aí vai dar um congresso, a gente posso até um dia gravar para vocês um vídeo só disso. Quer ver uma relação dar errado? Tá desequilibrada? E vai pipocar lá na frente alguma coisa muito ruim? Sabe relações onde o ex não pode falar? Gente, a gente conhece muito isso. Eu não posso nem falar do meu ex pro meu marido. Ou, minha esposa não gosta nem de ouvir falar o nome da falecida. Isso é terrível. Se eu tenho um problema de que o meu marido amou outras mulheres antes de mim, eu preciso de terapia, gente. Se eu não posso lidar com a ideia de que a pessoa que está comigo já foi pra cama, já amou, teve filhos, disse que ama outra pessoa. Se eu tenho problemas com isso, eu tenho um problema sério comigo. Qual é o problema que a pessoa que está com você hoje, amou outras pessoas? Teve na cama, teve filhos e disse que ama e teve viagens incríveis. Qual é o problema? O que isso tem a ver com a sua relação? Ah, Gabriela, ela inferniza a minha relação. Aí uma outra coisa, aí uma questão também do casal, que também é um problema. Tem alguma coisa aí, tem algum código que não tá legal. E ninguém para pra falar isso pra gente, né? Sabe por quê? É comum e é bonitinho falar mal de ex. É cultural, isso é péssimo. Isso é desonra. A sua relação não vai pra frente. E se for, vai desequilibrada. Porque você tem um problema sério. Você, que não pode ouvir do seu ex o nome da ex-namorada dele, do ex-marido dela, ou de qualquer coisa. Você tem um problema sério com você. Por que a pessoa que está com você não pode ter amado uma outra pessoa antes de você? Sacou? Porque as relações dão tanto problema. Porque a gente exclui o nosso passado. Não pode falar dele. Porque o outro é mal resolvido com isso. Fica a dica. Os casais. Eu sou pós-graduada em terapia de casal e família. Quando eu falo isso pros casais... Parece que eu tô falando uma heresia, assim. Depois eles entendem. Faz todo sentido. A outra lei, né, das constelações, que chamam de ordens do amor, é a precedência. A precedência fala de lugar, né? Avô, pai e mãe, filhos, netos. Existe uma ordem hierárquica nos sistemas que precisa ser respeitada. Na minha formação, eu tenho 5 formações de constelação, mas numa delas eu fiz com a Cornélia Benesch, é uma alemã. E a gente teve um dia uma aula de como ser filho de pais velhinhos. Como se comportar com os pais na velhice, sem virar pais dos nossos pais, porque isso é burlar a precedência. Você pode cuidar dos seus filhos, dos seus pais, demenciados, sem virar pai e mãe dos seus pais, porque isso enfraquece eles e sobrecarrega você. Porque função de filho é cuidar de pai e mãe na velhice ou na doença como filho.
no lugar de filho, não no lugar de pai e mãe. É muito pesado. Ah, Gabriela, mas os meus pais me tratam como se eu fosse pai deles. O problema é deles. O problema não é eles. O problema é você aceitar o que ele está te dizendo e responder desse lugar. Porque eu ouço muito isso. Ah, mas isso aí, minha mãe e meu pai me tratam como se eu fosse pai e mãe deles. Como se... Ok, eles podem fazer o que eles quiserem com você. Você que não pode responder desse lugar, igual terapeuta. O cliente pode te colocar no lugar que ele quiser. O problema é dele. Você que não pode contra-transferir. Que é responder desse lugar que seu cliente te coloca, igual família. Entende como tem tanta coisa pra gente olhar nas relações? Nos sistemas? Que embola? Que faz assim... eu anotei uma coisa interessante pra vocês aqui, né? Que essas leis que eu falei pra vocês, elas são superiores às vontades das pessoas. Eu anotei essa frase da minha apostila aqui, que eu gosto muito. Elas agem inconscientemente no campo. Não é, a gente não faz deliberadamente, a gente não fideliza, a gente chama de fidelização, uma traição, abortos e coisas difíceis que acontecem conscientemente. Aí eu vou repetir, não. É um movimento sistêmico. Ele está muito além do que a gente pode racionalizar. Entende? E eu só consigo reconhecer isso quando eu olho para isso. Quando eu olho com maturidade. Quando eu tenho na minha frente um técnico, que é um terapeuta qualificado, que me ajude a chegar nesses lugares, que me ajude a olhar tudo isso de outros olhos. É isso que a gente forma um terapeuta sistêmico. Alguém capaz, qualificado, para olhar esse cliente de um outro lugar, com uma outra escuta, com outro ouvido e, consequentemente, com uma outra devolutiva, com uma outra voz, com uma outra forma de ver o sistema. Pensamento sistêmico é lindo, porque traz para qualquer terapia. Olha, eu tenho alunos médicos que usam esse pensamento sistêmico para olhar a queixa, os sintomas do cliente, sintomas físicos de um paciente, de um médico. Ele é exatamente isso. Ele é um conjunto de coisas, um conjunto de vivências, que às vezes tem muito a ver com o sistema do seu paciente, senhor médico. Eu tenho muitos amigos médicos que foram meus alunos e usam o pensamento sistêmico na sala, ali, no consultório. Começa a ouvir o sistema, o sintoma, como se fosse alguém do sistema. E isso é muito interessante. Assim como nutricionistas. Tenho amigos nutris que o cliente está falando de uma bulimia, sei lá, e pegam os bonequinhos e começa a fazer ali um movimento sistêmico. É uma forma de pensamento que serve para qualquer relação. Cliente-terapeuta, cliente-médico, cliente-paciente, paciente-médico, psicólogo-paciente, cliente-terapeuta. O direito daí para dizer isso pra gente. O direito está usando a constelação do pensamento sistêmico lindamente. Tenho muitos alunos também advogados que usam essa tecnologia sistêmica para trabalhar conflitos. Pensamento sistêmico você carrega para onde você for, terapeuta. E isso agiliza o seu atendimento. Porque você consegue um acesso mais profundo. Você consegue ouvir de uma forma diferenciada e isso faz você dar a sua devolutiva de um lugar diferenciado. E seu cliente recebe a devolutiva que você faz para ele de um outro jeito. Com uma outra ordem. E você ouve aquilo que ele te traz de um outro lugar também. Pensamento sistêmico coloca um terapeuta num lugar muito bacana. Porque é um treinamento, é uma filosofia de pensar. É um novo jeito de olhar para as relações. É um novo jeito de ouvir a demanda do seu cliente. Eu acho que eu consegui trazer para vocês o que eu queria.
né? É claro que uma aula de 35, 40 minutos não vai, né, se encerrar. O curso que eu dou é um curso, né, de 64 horas, onde a gente se debruça sobre isso, né, onde a gente olha e consegue trabalhar isso esmiuçadamente, né, mas nesses 35 minutos, 40, eu quis trazer para vocês um pouco do que é, né, para que vocês saibam que existem possibilidades outras de ouvir o seu cliente e vocês podem sim ter uma inserção mais efetiva, uma inserção mais qualificada, né, com muito estudo, com um olhar diferenciado, né, estudando, lendo, ouvindo. A filosofia embasa muito o pensamento sistêmico, porque é um pensamento filosófico. Mas se a gente for pensar, o pensamento sistêmico é um pensamento filosófico. É uma forma de pensar o sujeito, é uma forma de pensar a existência. Então foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, anotado bastante coisa. E vocês têm aí as minhas vias de comunicação. Qualquer dúvida, eu tenho o maior prazer em conversar mais com vocês e trazer mais conteúdo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, tchau, tchau. Até breve.